Paz do Senhor, amados, boa tarde. Eu sou a evangelista Kelly, quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus para vocês. E para não ficar só em minhas palavras, né? A gente vai falar hoje sobre a descida do Espírito Santo, sobre a igreja primitiva. E vamos ler o livro de Atos 2, a partir do versículo 1, que diz: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como um que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a igreja primitiva, né? Sobre a descida do Espírito Santo. Aqui nessa passagem ela é muito conhecida pelos cristãos, é um marco, né, para todo cristão, pois nessa passagem vemos a descida do Espírito Santo e no dia de Pentecostes, e conhecida também porque a partir desse dia os apóstolos eles começaram a cumprir a missão para que eles foram chamados e que foram os fundadores da igreja primitiva. A gente pode observar que aqui diz, né, que cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, todos numa só voz, todos ali reunidos, todos repartindo tudo, uns amando uns aos outros, sabe? Então, esse é um dos motivos porque o Espírito Santo ele desceu sobre aquele lugar. Jesus havia prometido que quando ele partisse ele enviaria o Consolador, e assim ele fez. Ele enviou o Consolador, que foi o Espírito Santo, na vida de cada um deles. E o Espírito Santo, no momento da sua chegada, ele tem várias formas, né, de se anunciar. Aqui diz que foi um vento impiedoso que encheu toda a casa, um vento veemente que encheu todo aquele lugar, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram para cada um deles. Então, cada um deles tiveram, né, esse dom de falar em línguas. Esse é um dos dons, né, com o Espírito Santo ele pode estar trazendo para as nossas vidas. Então, que possamos, né, estarmos vivendo em comunhão, que possamos estar vivendo em paz, em uma só voz, né, todos falando a mesma língua, para que o Senhor possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa derramar do Espírito Santo dele na vida de cada um de nós. Então, a palavra também nos diz que antes disso, como a gente pode ver na própria Bíblia, que Pedro, ele foi um homem que negou a Jesus, mas que depois da vinda do Espírito Santo, Pedro foi um homem que pregou o evangelho com ousadia. Pedro, ele falava com ousadia, mesmo sendo pessoas analfabetas. Os estudiosos, né, daquele tempo viram que eram pessoas que sabiam falar. Então, não somos nós, não sou eu, não é você, é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar, é o próprio Espírito Santo que vai nos guiar no que havemos de falar, como havemos de agir. Então, às vezes a gente fica preocupado, né,
Eu vou pregar o evangelho, eu vou trazer a palavra hoje à noite, sou eu que vou trazer a palavra de dízimo e oferta. Então a gente não deve se preocupar com isso, porque o Senhor, Ele vai fazer. O Senhor, quando envia o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque o próprio Espírito Santo vai estar nos guiando, nos mostrando o que havemos de fazer, o que havemos de falar. Então não sou eu nem é você, é o Espírito Santo que vai estar a todo momento nos guiando, nos mostrando. A gente sempre tem a gente sempre fala, né, que a palavra de Deus ela é viva. Hoje de manhã eu posso ler um versículo e interpretar de uma maneira, mas logo após eu posso ler o mesmo versículo e já ter uma outra interpretação. Então não sou eu, é o Espírito Santo. Ele vai me usar, vai usar você de um jeito que as pessoas elas vão estar precisando ouvir naquele momento, do jeito que alguém vai estar precisando ouvir aquela palavra. Então o Espírito Santo vai estar nos guiando, nos mostrando, né, o que devemos falar. Muitas vezes eu já deixei de entregar algo da parte do Senhor, o Senhor me incomodar. Kelly, vai lá, Kelly, fala, e eu não ir, e eu por não ir, ele usar outra pessoa. E eu decidi que eu não vou fazer mais isso, porque se o Senhor está mandando, Ele me capacita. Eu sei que no momento certo, o Espírito Santo, ele vai estar me guiando e vai estar falando através da minha boca. Então, se permita ser usado, sabe? Fique em comunhão com Deus, ame o seu próximo, se permita a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não seja batizado, então busque mais, peça ao Senhor para estar derramando desse Espírito da graça, esse Consolador sobre a sua vida. Amém? Então, Deus, Ele quer muito mais para as nossas vidas. Ele prometeu que Ele enviaria o Consolador, Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, e Ele realmente enviou, porque Ele é fiel e Ele vai fazer muito mais na sua vida. Ele é fiel, ele vai cumprir todas as coisas que ele tem nos prometido. Então é isso. A igreja primitiva é todos estarmos unidos, todos em uma só voz, todos repartindo, dividindo, todos ali amando uns aos outros, todos orando juntos, jejuando juntos, e Deus vai derramar sobre nós. Então vamos seguir o exemplo dos apóstolos, né, que estavam todos ali cheios do Espírito Santo. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que as pessoas que viram acharam que eles estavam embriagados, mas não é, a presença do Senhor, é a presença de Deus. E Deus naquele dia, no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo sobre eles, e todos foram cheios e todos falavam em línguas. E pessoas ali de várias partes, de vários lugares, compreenderam a sua língua, e não era, eles não estavam falando o que eles queriam, eles estavam falando o que o Espírito Santo estava guiando eles a falar. Então novamente eu vou dizer, não sou eu e nem é você, é o Espírito Santo de Deus, e ele quer descer sobre a sua vida. Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Se permita a sentir essa presença, se permita a pregar o Evangelho de Deus, certo? A gente precisa desse Espírito Santo para a gente fazer o ID do Senhor, para a gente pregar o Evangelho de Deus, para a gente ter essa ousadia que Pedro teve para falar de Deus, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, é isso que eu quero deixar para a vida de vocês hoje. Se permitam a ter ousadia de falar de Jesus, a pregar o Evangelho, a fazer o ID. Amém? O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. A gente precisa terminar a boa obra que Ele começou. Então fique com Jesus. Que o Consolador esteja aí com vocês. Em nome de Jesus. Um beijo.